Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, falando sobre a criação, vimos como Deus transcende a criação. Deus não se confunde com o mundo criado. Deus é totalmente outro em relação à criação. Ao contrário do que dizem algumas heresias panteístas, que pretendem que a criação seja uma parte de Deus, que tudo seja Deus, né? De modo que Deus seria uma espécie de fonte que emana a realidade criada. Isso não é parte da fé da igreja. Deus é totalmente outro, mas ao mesmo tempo, da mesma maneira que o artista está presente na sua obra, Deus está presente na sua criação. Então Deus é transcendente à criação e ao mesmo tempo presente nela. O nosso catecismo, no parágrafo 300, cita Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Cita ainda Santo Agostinho, dizendo que Deus é maior do que tudo que existe de maior em mim mesmo, e mais íntimo do que há de mais íntimo em mim mesmo. Parágrafo 301. Deus mantém e sustenta a criação. Depois da criação, Deus não abandona a sua criatura a ela mesma. Não somente lhe dá o ser e a existência, mas também sustenta a cada instante a sua criação no ser. Ele dá à criação o dom de agir, sobretudo a nós, que somos pessoas dotadas de inteligência, de liberdade, de vontade. Deus, ao mesmo tempo, nos dá esse dom de agir e nos conduz a bom termo, conduz toda a criação à sua finalidade. E aí o nosso catecismo cita o capítulo 11, versículos 24 e 26 a 26 do livro da Sabedoria. Sim, amas tudo o que existe e não desprezas nada do que fizeste. Porque se odiasses alguma coisa, não a terias criado. Da mesma forma, como poderia alguma coisa subsistir se não a tivesses querido? Ou como poderia ser mantido na existência se por ti não tivesse sido chamada? A todos, porém, tratas com bondade, porque tudo é teu, Senhor, amigo da vida. Palavras, portanto, de grande consolação para nós. E aí chegamos ao parágrafo 302, que vai tratar um pouco sobre a divina providência. Aliás, a partir daqui, o nosso catecismo, até o fim desse parágrafo, vai abordar o tema da providência divina. A criação tem sua bondade e sua perfeição próprias. Por isso é que a ciência, ela tem uma metodologia própria e a ciência não precisa da fé para desempenhar o seu trabalho, porque existe uma justa autonomia das realidades criadas, nos lembra o Concílio Vaticano II. Por outro lado, a criação não saiu completamente acabada das mãos do Criador. Isso aqui é muito sério para nós, gente, porque o ser humano, ele é co-criador. E, mais ainda, o mundo também está em construção. O catecismo lembra que a criação ela é feita em processo de caminhada. Existe até uma expressão latina para expressar isso, in statu viae, no status de caminho, de estar a caminho. Então, a criação foi criada por Deus, mas ela não está completamente acabada, ela foi criada em processo de caminhada, para uma perfeição última a ser ainda atingida, para a qual Deus a destinou. Aqui eu gostaria de lembrar uma coisa sobre que nós já falamos em algum programa anterior, de que
A criação, a verdade na Bíblia, melhor dizendo, ela é bastante diferente da verdade, por exemplo, na filosofia grega. A verdade não está na quididade, na essência daquilo que um determinado ser é, mas no que ele é chamado a ser. A nossa verdade maior, ela está justamente na nossa vocação eterna, está no final da nossa caminhada. Lá se manifestará em plenitude aquilo que nós somos e que nós somos chamados a ser. Então, toda a criação caminha para esta perfeição última a ser atingida ainda no futuro e para a qual Deus a destinou. E aí, o nosso catecismo vai lembrar que nós chamamos de divina providência as disposições pelas quais Deus conduz a sua criação para esta perfeição. E aí, o nosso catecismo vai citar mais uma vez a Constituição Dogmática Dei Filius do Concílio Ecumênico Vaticano I, que diz o seguinte: Deus conserva e governa com a sua providência tudo o que ele criou. Ela se estende com vigor de uma extremidade à outra e com suavidade governa todas as coisas. Pois tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas, mesmo os atos dependentes da ação livre das criaturas. Aqui, realmente, uma realidade misteriosa, consoladora, sem dúvida alguma, mas que também desafia a nossa fé. Deus não apenas criou o mundo, ele conserva e governa na sua providência tudo o que ele criou. Essa providência de Deus se estende de uma extremidade à outra. Aqui o concílio citava Sabedoria 8, capítulo 8, versículo 1. Essa providência de Deus se estende com vigor de uma extremidade à outra e com suavidade governa todas as coisas. O texto também cita a carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 13. Pois tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Nada é oculto diante de Deus. Acho que todos devem conhecer o salmo tão bonito, né? Tu me conheces quando estou sentado, tu me conheces quando estou de pé, quando me deito, quando me levanto, o Senhor está ali comigo. Se eu fosse para as profundezas dos abismos, ou se eu subisse na montanha mais alta, Deus ainda estaria ali. Então a carta aos Hebreus diz isso de uma outra maneira. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Mesmo os atos dependentes da ação livre das criaturas. Mesmo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos não escapam a esse conhecimento de Deus. No parágrafo 303, o testemunho da Escritura é unânime. A solicitude da divina providência é concreta e direta. Cuida de tudo, desde as mínimas coisas até os grandes acontecimentos do mundo e da história. Isso não significa que nós não somos livres. E aqui que está a grande sabedoria e o poder de Deus. Com tanta suavidade, ele conduz o mundo, respeitando ao mesmo tempo as nossas livres decisões. Nosso Deus está nos céus, realiza tudo o que quer. São muitos os projetos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que permanece. Provérbios 19, 21. Então, meus queridos, que bom saber que nós somos cuidados carinhosamente pelo nosso Deus. Que Ele nos abençoe, abençoe nossas famílias, nossas comunidades de trabalhos, hoje e sempre. Amém.